Oi, eu sou a Paula Satie e eu fico muito feliz que você chegou nesse espaço. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com você sobre uma viagem que eu fiz no ano passado e que, pelo que eu percebo, essa experiência até hoje reverbera em mim de alguma forma. Só para te contextualizar um pouquinho, por um lado eu estava vivendo um dos momentos mais alegres, mais felizes, afinal era uma viagem, e por outro lado alguma coisa estava acontecendo que estava me deixando um pouco tensa, que estava me deixando um pouco preocupada e que claramente estava chamando a minha atenção. Então, a seguir, vocês vão poder conferir algumas cenas de coisas que eu realmente vivi e reflexões que eu tive a partir de tudo isso, agora que eu dei uma distanciada dessa experiência e muitas horas de reflexões na terapia, né? Então, eu espero que vocês gostem, lembrando sempre, né, que toda experiência, todo momento é subjetivo, é único, é individual. Se até a gente na nossa própria vida muda, quem dirá o olhar de outras pessoas. Mas eu sinto que essa contextualização inicial talvez te toque de alguma forma para você continuar assistindo o vídeo. Quem sabe a gente possa dialogar sobre essas experiências que vão acontecendo na nossa vida, que por um lado está acontecendo algo muito legal e tem algo que chamando a nossa atenção, pedindo para olhar, pedindo para cuidar, pedindo para acolher. Enfim, bom vídeo e nos vemos daqui muito em breve, mais breve do que vocês imaginam. Nós estávamos em uma sequência de perdas e de desesperança, sobrevivendo minimamente emocional e psicologicamente, sentindo como se não tivéssemos mais espaço nesse mundo por meses e que se prolongou por anos. E foi assim que chegamos no espaço mais sombrio do nosso existir. Quando olhamos ao nosso redor, tudo que a gente tinha conquistado e construído desmoronou e virou pó. Parecia que nem resquício tinha. Sinto que eu atingi o mais fundo do poço. Abrindo meu coração, eu tinha perdido a fé. Eu não conseguia visualizar nós dois, eu e o Eduardo, recuperados e voltando a nos restabelecer física, emocional, espiritual e energeticamente. A minha visão do mundo e o meu estar no mundo foram quebrados e devastados. Como encontrar sentido em uma vida, em um mundo que em um piscar de olhos passou a ser algo completamente sem sentido, perigoso e nocivo? Como eu reinicio uma vida quando algo atravessa ao ponto de destruir toda uma existência construída por anos? Como reagir quando você se sente destroçada por dentro e por fora? O que fazer quando você se depara com um momento desse na vida? Instintiva e intuitivamente, nós abrimos espaço para o emergir das emoções e os mergulhos pelos diversos conteúdos conflitantes. Esse processo pode ser libertador, mas é apavorante, angustiante e sufocante. Afinal, estar imersa e se expressar de forma honesta, dialogando com os aspectos luminosos e sombrios de si e do mundo, é um ato de coragem. É um despir-se quando, na verdade, tudo que você deseja é ter camadas e camadas de proteção à sua volta. Eu levei um tempo para perceber que em outros momentos da minha vida eu tinha vivido mudanças extremas como a que eu estava vivendo. Eu acredito que os eventos que nos deparamos no decorrer da vida são cíclicos, ou seja, vestem diferentes roupagens, mas a essência se repete. Eu demorei para perceber que o núcleo do sofrimento sentido na pele e vivido na alma era o mesmo. Com licença, você teria 1 minuto da sua atenção para as minhas palavras e as palavras da Verena Cast?
Já peço perdão que provavelmente eu não pronunciei o sobrenome dela, né, com a pronúncia correta, mas o que vale é que o livro dela está aqui para quem interessar, tá bom? No vídeo de apresentação eu falei um pouquinho sobre o quanto eu considero importante a gente ter momentos de olhar para a nossa vida por outras perspectivas. Vocês se lembram? Se não lembrar, tudo bem, acabei de lembrar. Uma das formas de você conseguir olhar para sua vida por outras perspectivas é, por exemplo, como eu falei na introdução. Eu estava vivendo a viagem, estava percebendo algumas coisas acontecendo, mas depois de um tempo, depois de dias, meses, me distanciei dessa situação e consegui olhar por uma outra perspectiva. Geralmente isso comigo acontece no espaço da terapia. E outra forma que é muito legal, que dá para você experienciar, olhar para sua vida por outras perspectivas, é por meio de palavras de outras pessoas, seja, em livros teóricos, artigos, série, filme, enfim. Eu acho que a arte está aí, para a gente poder mergulhar nessas esferas, para a gente olhar para a nossa própria vida e ver novo sentido, novo significado, novo olhar e tudo mais. O livro que eu quero mencionar hoje nesse vídeo se chama Crises da Vida são Chances de Vida, da autora Verena Kest. É esse livrinho aqui. E como é uma leitura que eu tô fazendo atualmente, talvez ele apareça em outros vídeos também, tá bom? Hoje, especificamente, eu quero trazer uma das coisas que a Verena fala sobre a condição humana. Verena Kest disse que faz parte da condição humana estar sempre superando transições. Elas são pontos decisivos da vida, pelos quais esta pode dar certo ou fracassar. Numa nova transição na vida, pode-se corrigir alguma coisa que não foi possível numa transição anterior. Um tema vital que não foi assimilado no passado pode agora ser integrado à vida. As transições, que muitas vezes também são ligadas a crises, tornam-se, quando trabalhadas, importantes eventos em nossas vidas, marcos significativos em nosso desenvolvimento. Apresentado esse trecho, agora vamos voltar às cenas vividas da viagem. Espero que vocês continuem aproveitando o vídeo e te vejo muito em breve. O que muda, assim espero, é a versão de mim que está, mais uma vez, enfrentando e tentando entender, digerir, encarar, aprender e encontrar caminhos onde, aparentemente, não há nenhuma saída. Foi assim que eu percebi que eu não estava só tentando sobreviver como aconteceu anteriormente. Havia algo dentro de mim que estava despertando, perfurando a camada da minha consciência e me mostrando que desta vez as coisas seriam diferentes. Por ser algo novo, não tenho como saber o que e como vai ser daqui para frente. Mas o engraçado da vida é que o choque, o impacto em meio a toda a densidade e intensidade do que você está vivendo, passa. E com isso, vai abrindo espaço para refletir sobre o ocorrido, você vai tendo fôlego para olhar por diversas perspectivas, você percebe que tem algo para extrair, embora o fruto não pareça ser frutífero ou suculento. As turbulências se silenciam quando você menos espera. E talvez você nem estava preparada para o momento da quietude. Eu sei que não tem como mensurar quanto tempo isso leva, porque é de cada momento, pessoa e o que está sendo envolvido. O que eu sei é que eu precisei de muitas horas dedicadas à terapia para estar novamente nesse mundão, porque a verdade é que fiquei na minha caverna e de lá eu não tive mais vontade de sair. Foi muito difícil, para não dizer que a minha vontade era de desistir de tudo, porque sinceramente parecia ser a única possibilidade. Eu já tinha ouvido e eu mesma devo ter falado que o tempo cura tudo. Hoje, essa frase carrega um novo sentido para mim. Eu sei o quanto de movimento é exigido da pessoa para que de fato o tempo cure.
Sem o desejo, sem a fé, sem a iniciativa, sem a ação da própria pessoa, o tempo não vai conseguir contribuir na vida da pessoa. Enquanto eu estava vivenciando os instantes da nossa viagem, no meu peito foi aflorando a necessidade de relembrar tudo o que vivemos para, enfim, me conectar com o presente. Estávamos nos proporcionando momentos incríveis, mas uma parte de nós, mesmo que pequena, estava descrente de que, de fato, estávamos realizando mais um sonho juntos. Muitas vezes, a libertação dos traumas vividos podem se manifestar no nosso corpo, pensamento, sentimento, emoção e sensação. Por aqui, fui invadida por taquicardia, um estar aéreo, senti tonturas, sensação de estar perdida e, em alguns momentos, parecia que o raciocínio tinha até me abandonado. Resultado? Perrengues que, obviamente, nos abalaram. Tivemos também desencontros, desentendimentos, exaltações um com o outro. Eu entendi que me permitir me desvincular de um trauma é como uma ferida recém-cicatrizada. A área fica sensível. Mira e mexe, você se lembra como você se feriu. Você provavelmente vai esbarrar em algum objeto que vai acertar em cheio no seu machucado. Com isso, pode ser que volte a sangrar ou que você fique com medo de se machucar de novo. Então, com o coração acelerado e apertado em demasia, paramos, respiramos e partilhamos as nossas vulnerabilidades. Quando nós nos lembramos o que vivemos e como chegamos até o momento presente, tudo ficou mais leve. O que um dia nos feriu não tem mais o mesmo efeito que causou. É como Rilke, em cartas a um jovem poeta, disse: as coisas desimportantes só vão ficar gigantes se você se apequenar nelas. Por mais que algo te impacte a ponto de te fazer mudar, amadurecer e te transformar, ele não é maior do que você. Talvez seja algo que te impulsione e te incomode para você sair da zona de conforto. Que, vamos ser sinceros, nem estava tão confortável assim, vai? E foi nessa escuridão que algo inesperado começou a emergir. Sem que eu percebesse de imediato, parte de mim estava despertando, como se o fundo do poço não fosse o fim, mas o começo de um novo ciclo. Foi assim que criamos piadas internas sobre os perrengues, nos empenhamos a viver cada experiência no aqui e agora. E com isso, novas promessas, novos sonhos e novos caminhos se abriram, inclusive o nascimento desse vídeo e esse projeto que estava adormecido e guardado por anos. Estar em meio à natureza, tendo encontros com a grandiosidade, força, energia, sabedoria, imensidão, infinitude que só a natureza pode proporcionar, é um presente do universo. Eu me lembrei do quão pequena eu sou perante a natureza, enquanto a natureza está aqui desde que o mundo é mundo. Eu estou e estarei por aqui em uma pequena fração em relação a toda a existência da Terra. Contemplar o meu lugar no que diz respeito ao todo fez toda a diferença para eu perceber que muitas vezes os problemas, os desafios, os contratempos, como você quiser chamar, é apenas um instante em todo o meu existir. É importante reconhecer o quanto esse instante me afeta, para o bem e para o mal, mas é urgente relembrar que isso não me define, isso não é maior do que a minha vida e que ainda tenho muito para viver em um tempo determinado e limitado. O que deveras merece ser apreciado e cultivado com esse tempo da vida são os momentos de transbordar. Dentre eles, o que mais me emocionou foi ver o meu parceiro vivendo as suas primeiras vezes. O Eduardo sempre sonhou em conhecer outros países, mas esse momento ainda não tinha acontecido. Foi uma experiência simbólica vê-lo atravessar a ponte da amizade que interliga Brasil e Paraguai com seus próprios pés. Passo por passo, em seu ritmo, ele se conduziu em direção a um dos grandes sonhos da vida. O brilho nos olhos, a curiosidade e o encantamento que transparecia no sorriso, na fala, na voz, no observar, a hesitação ao querer se comunicar e a coragem de se arriscar e se permitir estar em contato com pessoas de diferentes nacionalidades, culturas, vidas, histórias, língua.
É muito encantador, é de arrepiar. Eu me senti tão grata por estar ao lado do Eduardo nesse momento, testemunhando a beleza que um sonho concretizado proporciona a uma pessoa. É mágico, é precioso e recarrega a energia vital. Se tem algo que esse capítulo da minha vida me ensinou é que, mesmo quando tudo parece perdido, e talvez tudo esteja perdido mesmo, há sempre um novo caminho a ser explorado, um novo sonho esperando para ser realizado. Mas e aí, como você está por aí? Espero que este vídeo te encontre bem, na medida do possível. Por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar nessa viagem de alguma forma. Muito obrigada por estar comigo. Se você sentir, se inscreve no canal. Se você sentir também, deixa algum comentário aqui pra gente interagir. Quero muito saber como você está, como foi assistir o vídeo. Enfim, o que você quiser. Mas lembrando que estamos tecendo juntos um lugar seguro e respeitoso. Te vejo muito em breve. Beijo!